Bom, meu aluno, bom, minha aluna, dando continuidade a esse assunto que é denso, por fala de verbos, classe gramatical bastante cobrada em prova, a gente está trabalhando agora essa questão aí, que se porventura ficar pequena, na sua visualização aí em casa, acompanhe no processo que foi feito para você, no material impresso, tá bom? No PDF, que vai ficar disponível para você também, dessa mesma questão. Então, o que acontece com essa questão aí? Fala acerca da classe gramatical chamada verbo, porém ele trabalha de uma forma diferenciada, ok? Ele trabalha com o chamado tempo composto. E aí você vai olhar e vai falar, nossa, tempo composto? Como é que funciona isso? Primeiro, o tempo composto, ele é interessante porque, embora gramaticalmente ele corresponda a outro tempo, semanticamente tem a sua diferença, ok? A semântica do tempo composto, ela é diferenciada da forma simples. É o caso aqui. Então, o conceito que eu sempre faço para que você não erre este questionamento em prova é o seguinte. Primeiro, você tem que identificar o tempo. Ou como é que eu faço para identificar esse tempo composto? O tempo composto ele é formado pelo verbo ter ou haver. Simples assim. Aparecendo o verbo ter ou haver, mais um particípio, não esqueça, hein? Mais um particípio, o que você vai fazer? Você vai identificar e chamar esse cara de tempo composto. Até aí, tudo bem? Ok. Como é que eu devo conjugar o tempo composto? Aí que começa essa guerra. O tempo composto, na verdade, ele só pode ser trabalhado desde que a forma simples, acompanhe isso, ó, desde que o verbo na forma simples possua pretérito perfeito, ok? Grava isso aí, hein? Grava isso aí. Pretérito perfeito. Exemplo. Eu comprei uma casa. Quando você fala eu comprei uma casa, meu aluno, minha aluna, como é que você faz isso para a forma composta? Simples, tem que ter o verbo ter e o verbo haver. Bom? Ou o verbo ter ou o verbo haver. Tendo o verbo ter ou o verbo haver, você vai fazer agora a transposição. Como é que você faz essa transposição? Se você identifica o verbo ter ou o verbo haver, tem que estar no presente. Então, o tempo composto, tá? Do verbo comprei, ficará tenho comprado. Ué? Comprei é passado. Quando você joga para o tempo composto, ele entra como uma ação que se prolonga ao longo do tempo. Então ele se arrasta. Então eu comprei é passado, ação concluída. Quando você joga isso para a forma composta, este verbo comprar tem que ficar no particípio, acompanhado do verbo ter ou haver. Então você pode falar assim, ó, eu comprei uma casa, ação concluída, tempo simples, tempo composto. Eu tenho comprado uma casa, ação que se prolonga, ok? Ou eu hei comprado uma casa. Nossa, alguém fala isso por aí? Não, mas isso cai em prova. Então, eu tenho ou eu hei comprado uma casa. Estas duas maneiras correspondem ao tempo simples eu comprei uma casa. Ok? Então, isso é para você identificar de forma simples, direta e objetiva. Ah, Wilk, tem como você colocar isso aí na telinha? Tem, eu vou colocar na telinha para você, tá bom? Aqui agora, ó. Acompanhe comigo. Quando você diz assim, ó, comprei uma casa, ponto. Como é que você vai pegar esse tempo aqui, ó, e vai trazer ele para a forma composta? Para que você coloque na forma composta, tem que ter o verbo ter ou o verbo haver, acompanhado de quem? Do particípio, ok? Do particípio. Particípio de quem? Do verbo comprar. Então, como vai ficar isso aqui? Comprei é primeira pessoa. Como é o presente, olha só, hein? Presente do verbo ter. Eu tenho
Como é o presente do verbo haver? Eu-ei. Então ficará como? Tenho comprado, ou ei comprado o quê? Uma casa. Percebeu? É isto que você tem que fazer na prova. A ação daqui foi concluída. Daqui ela se prolonga ao longo do tempo. Captaram isso aí? Captaram isso aí? Importante, tá? Isso aqui é que faz com que você acerte essa questão na prova. Isso aqui é do tempo simples para o tempo composto. Isso é a primeira. É a primeira. Tem outra? Tem. Vai colocar? Vou. Vamos lá. Então, dando continuidade aqui, meu aluno. Dando continuidade, minha aluna. Com relação ao outro tempo composto. Com relação ao outro tempo composto. Terminamos o contexto do tempo composto, que é o pretérito perfeito composto. Ok? Tranquilo? Pretérito perfeito composto. Agora vamos para o outro cara. Tranquilo? Você tem lá o pretérito mais que perfeito composto. Como é isso? Você traz esse cara da forma simples. Então, ó. Eu comprara um imóvel. Ok? Eu comprara um imóvel. Quando você diz isso, a forma do verbo aqui, ó, é pretérito mais que perfeito. Forma simples. Como é que você vai trazer isso para a forma composta? Ele advém de onde? Lá do pretérito imperfeito. Como é que é o pretérito imperfeito do verbo ter ou haver? Eu tinha ou eu havia. Tinha ou havia o quê? Comprado o quê? Um imóvel. Quando você diz eu tinha ou eu havia comprado um imóvel, ele equivale à forma composta do eu comprara um imóvel. Como é que você faz isso? Simples. Identifica a forma simples, pretérito mais perfeito. Para você colocar a forma composta, ele precisará de dois verbos, ou o verbo ter ou o verbo haver, acompanhado do particípio. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Ok, acompanhado do particípio. Feito isso, então agora você entendeu o processo. Vamos para o terceiro caso. É o mais fácil, né? Porque o futuro é igual a futuro. Tudo bem? Vamos para o terceiro caso. Vou apagar. Poxa, Wilkin, eu não sei tempos verbais. Eu não consigo aprender tempos verbais. Você pode me falar. Ah, como é que funciona esse processo aí? Simples, cara. Não tem que ficar com medo. Conjugue os verbos, pô. Você tem que aprender a conjugar os verbos. Não tem como, não tem outro caminho. E aí eu sempre falo para os meus alunos do presencial, meu filho, minha filha, preste atenção. Se você não souber conjugar verbo, vai ficar difícil. Então você tem que sentar aí, ó, na sua cadeira, na sua rede e ficar conjugando os verbinhos, tá? Aí, após isso, sim, beleza. A gente consegue discutir esses assuntos. Agora, o próximo caso, eu sempre falo o seguinte, que futuro é igual a futuro. Exemplo. Comprarei um imóvel. Ou compraria um imóvel. Como funcionará isso aqui na forma composta? Terei ou o quê? Haverei. Teria ou o quê? Haveria. Mas o particípio? Comprado e aqui? Comprado. Tudo bem? Então vamos lá. Comprarei um imóvel. É a mesma coisa que terei ou haverei comprado um imóvel. Compraria um imóvel. Equivale a quem? A teria ou haveria comprado um imóvel. Tempo simples, tempo composto. Ok? Beleza? Então isso é para você entender como funcionam esses processos de tempo simples para tempo composto. A discussão é
Semanticamente, o que causa mais estranheza ao candidato é o tempo simples passado, concluído, ok? Para o tempo composto, que é muito diferente, ok? Então isso causa uma certa estranheza. A semântica, ela é muito diferente. Ação concluída, eu comprei. Agora, quando eu jogo isso para o tempo composto, fica tenho comprado, é uma ação que se arrasta. E aí isso causa uma certa estranheza, mas é a equivalência dos tempos, cara. Então não tem como discutir isso. É uma questão clássica de prova, porque causa estranheza, e aí o candidato tem até uma síncope na prova, ok? Quando abre a prova e, ai meu Deus, o que é isso? É a mesma coisa? É, só que você precisa de conhecimento gramatical, cara. Esse é o grande detalhe. É a base. Tudo é a base. Vamos tentar montar uma base boa para você construir o teu castelo aí de vários andares, tá bom? Então vamos lá, hein? Vou apagando aqui. Agora a gente parte para a questão propriamente dita, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Quando diz assim, ó, estas memórias ficariam injustificavelmente incompletas se nelas eu não narrasse, ainda que, de modo breve, as andanças em que me tenho largado. Opa! Olha que interessante, hein? Pelo mundo, na companhia de minha mulher e de meus fantasmas particulares. Desde criança, fui possuído pelo demônio das viagens. Essa encantada curiosidade de conhecer alheias terras e povos visitou-me repentinamente a mocidade e a idade madura. Mesmo agora, quando já diviso a brumosa porta da casa dos 70, um convite à viagem tem ainda o poder de incendiar-me a fantasia. Na minha opinião, existem duas categorias principais de viajantes: os que viajam para fugir e os que viajam para buscar. Considero-me membro deste último grupo, embora em 1943, nauseado pelo ranço fascista de nosso Estado Novo, eu haja fugido com toda a família do Brasil para os Estados Unidos, onde permanecemos por um período de 2 anos. Tudo bem? Então este é o texto em que a gente tem como base. E ele diz o seguinte: assinale a opção que apresenta uma forma ou locução verbal que denota uma ação, um fato que ocorreu repetidamente no passado e que se prolonga até o momento da narração do texto. Se você souber essa basezinha do tempo composto, você mata só no olhar. Ok? Só em bater o olho você já mata a questão. Como é que funciona isso? Wilkin? Ó, narrar-se é o quê? Pretérito o quê? Imperfeito. É uma ação que não foi concluída no passado. Haja fugido é, na verdade, um tempo composto do presente do subjuntivo. Ok? Haja fugido. O tem, olha, é uma forma que você aqui emprega o verbo no presente. Eu tenho, tu tens. Uma forma verbal que está no presente. Tá? Que modo? Eu tenho, tu tens, ele, ela tem. Que modo? Modo indicativo. Então não denota essa prolongação. Fui possuído. Fui possuído. Opa, locução verbal que indica o quê? Que indica o quê? Ação concluída. Ó, verbo aqui, ó, indicando isso, essa ação concluída. E tenho largado. Opa, o tenho largado, você volta para o tempo composto que você mata justamente a questão. O tenho largado denota uma ação que se prolonga até os dias atuais, ok? Então é uma ação que ela vai se prolongando. Beleza? Então o gabarito vai ser letra A. Não tem como. Então aqui, ó, preste atenção. Se você souber essa basezinha de tempos compostos, você mata essa questão também de forma muito tranquila. Ok? Beleza? Vamos para a próxima.